Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Amém? Olha só, abra sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 4, versículo 17. Vamos só recapitular rapidamente. Nós passamos sobre o propósito de Deus para a igreja, depois nós fomos a plenitude de Deus para a igreja, depois a gente caminhou em o plano de Deus para uma vida fiel na igreja, e o último que a gente ministrou foi o Filho de Deus, concede dons à igreja e a edifica. E hoje nós vamos falar sobre o padrão de Deus e os princípios para os membros da igreja. Querido, Deus tem um padrão. Deus tem um padrão. Sabe, quando você cria um protocolo, você cria uma regra, Deus tem um padrão, Deus tem regras. E eu quero ler com você a partir do versículo 17, e nós vamos caminhar até o versículo 24. E nós vamos encerrar no versículo 24 a primeira parte dessa palavra. E no outro domingo a gente continua até o versículo 32 com a segunda parte da palavra. Olha só, a palavra de Deus diz assim: digo-vos, portanto, em nome do Senhor, não se comportem como os pagãos, que vão correndo atrás dos seus pensamentos inúteis. Quando eu vejo esse versículo, e a gente olha para trás no livro de Efésios, porque a gente precisa entender que nós caminhamos, e quando Paulo chega aqui no versículo 17, e ele fala, digo-vos portanto, quer dizer que ele já disse muitas coisas antes, e portanto, agora ele quer trazer algo para a nossa mudança de vida. Por quê? Ele falou que deu dons, que deu recursos à igreja. E aqui, nós temos agora Deus falando, através do apóstolo Paulo, que existe uma vida nova em Cristo. Existe uma vida nova em Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada membro, cada coração, cada um que nos ouve agora, diante da Tua presença, diante do Teu trono, diante da Tua graça, diante da Tua misericórdia, que o Senhor possa alcançar o coração, e que o Senhor possa dilatar o coração dessa pessoa, para que ela possa receber da Tua palavra, doce, suave, agradável, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Portanto, em nome de Jesus, não se comportem como os pagãos, que vão correndo atrás dos seus pensamentos inúteis. Mas que pensamentos são esses dos não cristãos? Quais pensamentos? Você já parou para pensar? Porque aqui fica muito vago. Pode ser assim, ó, que mal tem fazer sexo antes do casamento. É um pensamento. Ou pode ser assim, ó, ele tem muito, que mal tem eu levar vantagem em alguma coisa. Ele tem sobrando. Ou pode ser, não vejo problema na pornografia, não estou fazendo mal para ninguém. Ou, se Jesus bebia, então também posso beber. Ou, vou casar, se não der certo, separo. Ah, Deus é amor.
Inferno é aqui. Quem é Satanás? Eu acho que isso é invenção do homem. Aí o outro fala, nós temos aqui que experimentar vários parceiros, porque até achar aquilo que vai dar liga. Não é o pensamento do povo? Ou senão, foi ela que deu em cima de mim, ou foi ele que deu em cima de mim. Você sabe, né? A carne é fraca. O que tem uma pessoa do mesmo sexo casar com a outra? Que bobeira é essa? O que vale é se eles têm amor. Esses são os pensamentos dos pagãos, dos que não têm Deus. Esses são os pensamentos que vão correndo atrás do que é inútil. Versículo 18 diz assim: o seu entendimento está completamente às escuras, e por causa da ignorância que os domina e do endurecimento do seu coração, andam longe da vida que Deus lhe oferece. Aqui, no versículo 17, a gente vê que comportam, né? Não se comportam, que Paulo fala para a igreja de Efésios não se comportarem como os pagãos. Então Paulo está dando uma advertência. Não se comportem como eles. É um imperativo. Ele está falando que não é para fazer assim, que está errado. No entanto, ele explica por que eles fazem assim, os pagãos. Porque eles têm um entendimento obscuro. Eles não conseguem enxergar. O versículo 18, ele clareia para a gente, o seu entendimento está completamente às escuras. E por causa da ignorância que os domina. E do endurecimento do seu coração. Aqui, o que faz com que uma pessoa em Cristo não tenha o comportamento que Deus espera? O que faz com uma pessoa que está em Cristo tenha um comportamento que Deus espera? Porque tem várias pessoas que falam que estão em Cristo, mas têm esses comportamentos. Uma alternativa é a velha natureza, ou a natureza adâmica, que promove uma cegueira moral. Uma cegueira moral. Ou a falta de conhecimento dos padrões divinos. A pessoa é de Cristo, mas ela ainda não tem o conhecimento do padrão de santidade de Deus. E por isso existe a Bíblia, para nos ensinar esses padrões. Aí já não é cegueira moral, é cegueira divina. Agora, um coração obstinado e duro em relação aos líderes espirituais. Moisés falava, Miriam juntou com Arão para poder falar contra Moisés. Outro caso, Paulo fala que Alexandre o latoeiro e que Demas fez muito mal a ele no ministério, eram pessoas que estavam juntas com ele. Então nós vemos também que o coração endurecido, que é pedra, ele não tem esse entendimento, a ignorância domina ele. Então, não ter um coração ensinável, a pessoa é desobediente e faz só o que convém. Só faz o que convém. E aí ela não ouve a palavra. Porque Deus, queridos, não vai descer aqui para falar com você. Ele vai usar o pastor. Por isso que tem pastor. Vai usar os líderes espirituais. Foi assim que Deus fez com o povo, através de Moisés. Foi assim que Deus fez na caminhada dessa vida cristã. E eu quero fazer uma ilustração para você
como é uma pessoa que tem o coração endurecido? Como é uma pessoa que tem o coração endurecido? Eu vou fazer um médico australiano, relatou uma conversa que passou com um homem e o barbeiro. Enquanto o barbeiro trabalhava, cortando ali, com a tesoura, né, o barbeiro observou o homem e falou assim: estou vendo que está com a ferida nos lábios. Replicou o cliente, é o cigarro que causa isso. Bem, disse o outro, não parece estar cicatrizando. Mas vai sarar, respondeu o homem confiante. Um mês depois, esse homem voltou à barbearia. A ferida de seu lábio estava bem maior e apresentava um feio aspecto. O negócio estava feio. E aí, não se preocupe, disse ele ao barbeiro. Agora estou usando uma piteira. Deve sarar logo. Porque estava fumando, agora passou a usar a piteira que não vai machucar mais, né? Deve sarar logo. Mas o barbeiro não pôde deixar de se preocupar com aquele cliente e arranjou algumas fotos de casos de câncer nos lábios. Mostrou ao amigo, instando com ele que comparasse as figuras dos lábios dele com as fotos. Realmente são parecidos, admitiu ele. Mas não me preocupo. No mês seguinte, o homem não apareceu para o costumeiro corte de cabelo. Telefonou para a casa dele para indagar a respeito. O barbeiro ligou e recebeu a seguinte resposta: você não sabia? Ele morreu de câncer há 2 dias. Coração duro. O cara falou para ele: é câncer, olha aqui a foto. Não. Não houve. Ele queria o quê? Que mostrasse um outdoor para ele? O que ele queria mais? O que mais tem que fazer? E assim é o coração duro. O versículo 19 diz assim: perderam completamente o sentido da dignidade, entregando-se à libertinagem e à prática desenfreada de toda a imoralidade. Quais são as consequências de uma vida fora dos padrões de Deus? Fica insensível ao pecado. A pessoa fica insensível ao pecado. Eu quero curtir minha vida. A vida é curta, eu preciso vivê-la. Hoje eu vou pegar todas. Hoje eu vou beber até cair. Se me oferecer, eu vou aceitar. O carnaval chegou, uhul! Não é assim? Coração insensível. O coração está insensível. Faz tudo o que desagrada a Deus. Tudo o que desagrada a Deus. E no versículo 20 diz assim: mas a vossa aprendizagem sobre Cristo não foi assim. Aí Paulo mostra para eles então, eu sei que vocês não são assim. Eu sei que tudo isso que eu disse não é o que vocês vivem. Paulo falando para a igreja de Éfeso. Então Paulo aponta a maneira errada de se viver e fala: mas eu sei que vocês não são assim. Eu sei que vocês têm uma excelência. Eu sei que vocês aprenderam algo diferente de Cristo. E ele continua: com certeza que ouviram falar dele e foram instruídos acerca da verdade da mensagem de Jesus. Isto é, devem abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompidos por desejos enganadores. Devem renovar a vossa mentalidade, seguindo os critérios do Espírito. Vivam, portanto, uma vida nova, uma vida digna da nova humanidade, criada à imagem de Deus, baseada na justiça, na santidade, que vem da verdade. Que vem da verdade. Nós sabemos que a verdade é Jesus. Mas qual é a verdade para os que realmente estão em Cristo?
Qual que é a verdade para realmente aqueles que estão em Cristo? Querido, não é opcional para o cristão viver conforme o mundo. Não é opção. Não é opcional. Eu viver conforme o mundo. É isso que Paulo está falando. Se você aprendeu, você está em Cristo, você não vai viver mais conforme aquelas pessoas que estão lá. Você mudou de vida. Você agora é uma nova criatura. As velhas coisas se passam. Já passaram e tudo se fez novo. Porque se você continuar nos velhos hábitos, então você não encontrou com Jesus. Por quê? Porque quando eu encontro com Jesus, o Espírito Santo me auxilia a vencer os velhos hábitos, a me despir do velho homem, a tirar aquilo que é mal de mim e a me revestir da nova natureza. É necessário mudar a forma de pensar e agir. Você já andou de barco, de remo? Alguém aqui já andou de barco, de remo? Teve que remar? Já ali? Olha só. São 2 remos. Se você puxar mais esse daqui do que o daqui, o barco vai ficar fazendo o quê? Um giro. E se você puxar de cá mais do que esse, ele vai virar para lá, vai ficar em círculo. E você tem que chegar do outro lado, na margem. Se você não for ao mesmo tempo com os 2 remos puxando, ele não anda em linha reta. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer o seguinte. Onde é que eu estava aqui a passagem? Pelo amor de Deus, sumiu. Achei. Pensar e agir. São 2 remos, o pensar e o agir, que tem que andar juntos. Pensa e age. Andando juntos. Você não age sem pensar. Você precisa pensar e agir, para você não fala. Pensa primeiro. E aí você fala. Você precisa estar em sintonia. Existem critérios de Deus para uma nova vida. Tem critérios. O cristão tem o privilégio de agora ser chamado filho de Deus. Antes nós éramos criaturas. Agora, o cristão é parte de uma nova humanidade. Querido, a velha humanidade, o velho homem, continua aí. Mas quando você encontra com Jesus, quando você encontra com o Espírito Santo, acontece aquilo que a Fernanda falou. Você recebe uma marca no coração. E aquela marca no teu coração faz com que você seja um novo homem. Agora você faz parte de uma nova humanidade. Você não pertence mais àquela humanidade caída. Você agora tem o privilégio de poder ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. Antes você estava destinado a sofrer a ira de Deus, porque você é culpado pelos seus pecados. Mas hoje, quando você tem Jesus, você não tem mais a culpa do seu pecado. Por quê? O seu pecado foi pago por Jesus lá na cruz. Por isso que não adianta você orar para Maria, não adianta você orar para São Paulo, para São Pedro, para São João, para São... Como é que chama aqui? São Brás. Quem aqui já engasgou? O que a pessoa fala para você quando você engasga? Levanta os braços e fala São Brás. Tá pedindo para o santo, o Brás, São Brás, para te desengasgar. Então, não adianta. Por quê? Quem morreu na cruz foi Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz. Foi Ele que pagou o preço pelo seu pecado. E a Bíblia fala que não existe outro mediador entre o homem e Deus. Só existe um mediador, só existe um que te purifica do pecado e que garante a você ser chamado filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Foi para isso que Ele nasceu, foi para isso que Ele morreu e por isso Ele ressuscitou. É isso, é simples, complica não.
Não complica. Agora você faz parte de uma nova humanidade. E essa nova humanidade, você agora é a imagem de Deus. A imagem de Deus. Você é justo e você é santo, como Deus é. Por isso você precisa ter uma vida condizente com os padrões de Deus. Por isso você precisa ter uma vida condizente com os padrões de Deus. Tinha uma aposta dos sentimentos ruins. Juntou todos os sentimentos ruins e falou assim, ó, tem uma casa de família ali. Aí estava lá a dor, estava lá a tristeza, estava lá a depressão, estava o pânico, estava a ansiedade, estava a solidão, todo tipo, o fracasso, todo tipo de sentimento ruim estava lá. E eles se juntaram, falaram assim, nós vamos acabar com aquela família ali, ó. A felicidade está lá. Nós vamos entrar lá e vamos arrasar, vamos expulsar a felicidade daquela casa. Nós vamos expulsar. Aí a solidão falou assim, deixa comigo, bateu no peito, eu vou lá resolver esse negócio. E a solidão entrou na casa. Mais do que depressa, a solidão saiu correndo. Não aguentou, saiu correndo da casa. E os outros sentimentos ficou assim, uau, o que aconteceu? E a solidão não disse nada, ela sumiu. Aí a tristeza pegou e falou assim, solidão, não está com nada, eu vou lá. Eu vou resolver esse negócio. Quero ver se a felicidade não sai de lá. E aí a tristeza entrou na casa. E os sentimentos, tudo lá de fora, olhando, esperando. E aí, o que acontece? A tristeza sai correndo também, não dá nem notícia. E aí o sentimento ficou tudo sem entender o que está acontecendo. O desespero, a ansiedade, o ódio, a culpa, também fracassaram igualmente. E nada contaram. Aí o que acontece? O atrevimento invadiu a casa para tentar descobrir. Porque nenhum sentimento ruim conseguia entrar ali. Mas o atrevimento esperou o dia que a família saiu para passear com a felicidade. Aí juntou a curiosidade com o atrevimento e entrou. Quando eles entraram lá, eles pensavam que iam xeretar à vontade, ver tudo, né? E levaram um susto muito grande, pois a casa não estava vazia. Quem estava lá dentro? O amor. O amor estava lá, cuidando de tudo. Os dois saíram correndo e gritando, é o amor, é o amor, é o amor que vive nessa casa. Desistam, pois onde mora o amor, a felicidade mora junto. E não sobra lugar para nenhum sentimento ruim. E Deus é amor. Deus é amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus é amor. Aonde mora o amor, a felicidade mora junto. E não tem espaço para sentimento ruim. Não tem. Pastor, mas eu tenho Deus, mas minha vida está um bagaço. E agora? O que o senhor está falando aí não condiz com a minha vida. Como é que eu faço? Vou pedir para a pastora entregar um papelzinho para vocês preencherem. É só para vocês. Quero ver, não. Depois você leva para casa, rasga, joga fora, queima. Porque nós precisamos entender o nosso processo. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo conosco? Eu quero desafiar você a olhar para dentro de si agora. E eu preciso que você entenda o que é que tem ocupado a sua mente. O que é que tem ocupado a sua mente? O que tem tomado conta dos seus pensamentos nesses dias? O que tem ocupado a sua mente? Nós temos aqui a opção 1, da letra A, né? Ter fama e sucesso na vida.
para mostrar o valor, para mostrar quem eu sou, o meu valor. Tem a opção 2, ter dinheiro para não depender de ninguém. Eu tenho aqui a opção 3, o que ocupa minha mente são os prazeres. Talvez o sexo, talvez as bebidas, ou as viagens que eu quero fazer, ou os relacionamentos que eu quero ter. Ou talvez o que ocupa minha mente hoje é a minha família, meus parentes, que são complicados, eu tenho que dar atenção. Ou não tem nada na minha cabeça ocupando. Não tem nada. Eu preciso que você marque uma opção. Não precisa deixar o seu colega ver não, tá? É só você e Deus agora. Agora eu preciso que você seja sincero. Porque só vai dar resultado se você for sincero na sua avaliação pessoal. Isso é você. Você olhando para dentro de si. É sua avaliação pessoal. Ana Júlia tem que fazer, hein? Pega a Ana Clara. Ana Laura. Ixi, troquei o nome. Por que será, hein? A segunda pergunta: a maneira como você tem vivido sua vida te trouxe até aqui, beleza? Até hoje, o que você é, o que você se formou, te trouxe até aqui. Como você está? Como você está? Ixi, essa pergunta ficou errada, tá? Mas como está a sua vida? Você tem 3 opções. Pastor, minha vida está atribulada. Ou, minha vida está desafiadora. Ou, eu estou em paz. Mas eu tenho meus desafios, não tem problema. Mas eu estou em paz. Como é que você diz que a sua vida está? Atribulada, desafiadora ou em paz? Agora, você crê 100% que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? Escreve aí. Você crê que 100% que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? Você tem colocado em prática o que tem ouvido do seu líder espiritual? Sim ou não? Aquilo que é pregado aqui, você pratica? Você tem a vida do seu líder espiritual como um exemplo a ser seguido para a sua vida? Porque tem líder que você pode olhar para ele, tem líder que você não pode. Quando você olha para o seu pastor, você pode tê-lo, a família dele, como exemplo para a sua vida? Sim ou não? Você quer mudar a sua mente e ter uma nova vida em Cristo? Sim ou não? Queridos, se você for sincero, se você for temente a Deus, você vai começar a diagnosticar agora por que as coisas estão complicadas. Olha só, todo mundo terminou? Terminou? Se você marcou alguma opção da letra A, ter fama, ter sucesso, ter dinheiro, prazer, se você marcou alguma coisa, eu vou dizer para você que com certeza, não é 100%, mas com certeza, a maioria de vocês que marcou alguma coisa na primeira, marcou que está com a vida atribulada. Depois. Na segunda, isso. Aí marcou na segunda como que a vida está atribulada. Por quê? Porque uma vida atribulada é a vida de uma pessoa que tem a mente voltada para o mundo. A vida da pessoa que está com a mente voltada para o mundo e não está olhando para o alto. Não adianta você falar que tem Jesus, porque você não tem Jesus. Você precisa nascer de novo. Aí você também pode ter respondido que você crê 100% na Bíblia. Sim ou não? Às vezes algum colocou assim, mais ou menos. Se foi mais ou menos, não culpe Jesus pela sua vida de hoje atribulada. Porque se está atribulada é porque crê mais ou menos. Porque se você cresce em tudo, não estaria atribulada.
ela pode estar desafiadora ou em paz. Porque o cristão, ele vive uma vida desafiadora. Por que desafiadora, pastor? Porque existe deserto para a gente passar, existe terra prometida para a gente conquistar. E aí vai chegar um momento que nós vamos estar em paz, porque nós já passamos pelo deserto, porque nós já conquistamos a terra, e vamos ficar em paz. É o nível de maturidade das nossas vidas, é o nosso nível de maturidade, de crescimento. E isso tem a ver com obediência, porque às vezes o pastor fala, dá um conselho, e ninguém é obrigado a obedecer conselho de pastor. Mas os conselhos que são dados são bíblicos. Só que a pessoa resolve fazer do jeito dela e não do jeito da Bíblia. E aí quebra a cara. E as coisas não rompem. Continua do mesmo jeito, atribulado, atribulada. Não muda nada. Aí eu perguntei aqui, quando você olha para a minha vida, quando você olha para a vida da minha família, hoje, porque pode ser que amanhã mude, mas hoje, até hoje, eu creio que eu sou um exemplo de vida para vocês, pela minha família, por tudo que a gente é. Tanto é que vocês podem ir lá em Itaberaí perguntar. E aí o que acontece? Se a minha vida, que eu estou em paz, tem desafios, mas estou em paz, e aquilo que eu vivo, eu quero passar para vocês. Então se vocês me imitarem, porque eu imito a Cristo, vocês vão conseguir chegar no caminho. Agora se vocês continuarem fazendo do seu jeito, porque tem um jeito certo, querido. Tem um jeito que dá certo. É o jeito da Bíblia. É o único jeito que dá certo. Só que para isso, essa última pergunta, você tem que responder sim para ela com toda a força da tua alma. Você quer mudar a sua mente e ter uma nova vida em Cristo? Porque se você decidir, fala assim, eu não vou dar mais ouvido para a minha mente. Eu vou ouvir o que a Bíblia diz, mesmo eu não concordando, eu vou fazer o que a Bíblia diz. Você vai ter sucesso. Você vai ter aí uma vida desafiadora, para poder chegar numa vida de paz. É isso que Jesus tem para mim e para você. Ele não vai te livrar dos problemas, mas Ele vai te livrar no problema. No problema, Ele vai estar com você. Você não vai perder os desafios. Talvez você possa até perder, porque cabeça dura ainda, não aprendeu a obedecer, e Deus deixa passar. Mas Ele está lá, junto, e você tem paz no coração. E eu quero concluir, creia nos homens de Deus, e obedeça a direção que Deus dá através deles. Em 2 Crônicas 20, parte B, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Quer dizer, crê 100% na Bíblia, vai dar tudo certo. Depois ele fala, crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Palavra de Deus para as nossas vidas. E eu quero dar uma ilustração para nós encerrarmos sobre essa verdadeira paz. Existia um rei que encomendou dois famosos pintores um quadro, cuja temática fosse a paz. Além de garantir que iria comprar os 2 quadros, o rei anunciou que daria um extra para o artista que melhor retratasse a paz. Já pensou? Se você fosse pintar um quadro retratando a paz, pede para uma criança fazer um desenho retratando a paz. Como é que ele iria fazer esse desenho? Como você iria fazer esse desenho? Uma montanha, aí um lago tranquilo, né? Umas ovelhinhas pastando ali perto do lago, bebendo água, uma espreguiçadeira, a pessoa deitada, tomando água de coco. Seria assim? Ou você teria uma tempestade, trovão, relâmpago. Você ia fazer desse jeito, retratando a paz? Olha o que aconteceu. Todos os que viram esse quadro, o que era perfeito, retratando a paz, o retrato da paz. Então, esse que tem aí as nuvens brancas, igual algodão, um lago, é perfeito para retratar a paz. O outro quadro também tinha montanhas, mas eram
escarpadas e calvas. E o céu ameaçador derrubava chuva e relâmpago. Da encosta da montanha caía uma cachoeira espumante. Não parecia nada pacífica. Mas o rei, experimentado em artes, olhou com vagar e viu ao lado da cachoeira um pequeno ninho numa fenda da rocha. Mãe, pássaro e seus filhotes repousando em segurança. O rei escolheu a segunda pintura. Sabe por quê? Porque paz, explicou o rei, não significa estar num lugar onde não há barulho ou problemas. Paz é um estado de espírito, é a capacidade de estar no meio disso tudo e ainda manter a calma no coração. E é isso que Jesus dá para nós. Essa calma no coração em meio às aflições. Por isso que nós estamos prontos para caminhar de modo desafiador. Desafiador. Buscando essa paz. Que em meio a trovões, aos relâmpagos, a cachoeira, mas você está num lugar seguro. Porque você tem um Deus que você confia. Você tem um único Deus que você pode pedir socorro e Ele vem em teu auxílio. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor dos exércitos de Israel, é o grande eu sou, é o nosso general, é Ele, é Deus de batalha, é Deus de guerra, é Deus que resolveu morrer pela tua vida. Ele não é qualquer um, Ele é Deus. E por que você vive ainda pecando? Caia na realidade. Você precisa de Jesus e viver em Jesus. Então Paulo, escrevendo aos Efésios, colocou um padrão. Ele estabeleceu um padrão para os membros da igreja. E o padrão de Deus é alto. Então agora nós temos esse padrão para as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?